Estamos iniciando aqui mais um vídeo. E esse vídeo aqui é para que você venha refletir sobre o que vem acontecendo nesses últimos tempos. De um lado, você vê uma instituição financeiramente poderosa. E do outro, você vê pessoas denunciando suas práticas. Agora, afinal, quem está do lado da verdade? A Igreja Universal, que é uma igreja que cresceu muito rápido, a qual muitos assemelham o seu crescimento por vontade de Deus. Já outros acreditam que é pelo fato de arrecadar muito dinheiro de pessoas leigas, sem conhecimentos, pessoas incautas. Do outro lado, ex-bispos da Igreja Universal denunciam as coisas erradas, ex-pastores, ex-obreiros, onde eles dizem que a igreja manipula, arrecada dinheiro das pessoas desonestamente e covardemente, usando a palavra de Deus, a Bíblia, para se obter lucros em cima das pessoas. Um lado tem que estar do lado da verdade. O lado a qual eu acredito é o lado das denúncias, a qual eu também denunciei. Muitas pessoas, elas me aconselharam a não fazer isso. Me aconselharam a deixar na mão de Deus, porque ninguém escapa aos olhos de Deus, ninguém escapa da justiça de Deus, do seu julgamento. E isso é verdade. Mas se nós analisarmos na Bíblia, nós veremos que as próprias Escrituras nos orientam a nós denunciarmos as práticas incorretas, a nós denunciarmos a líderes e falsos profetas. Eu não vou citar aqui versículos, mas você pode observar o próprio Messias, o Salvador, o próprio Filho do Criador, a qual ele, vendo os fariseus, os líderes religiosos daquela época, os sacerdotes que estavam no templo, que ensinavam a lei para as pessoas, e ele chegou para os sacerdotes e disse: raça de víboras, fariseus hipócritas, vocês fecham as portas dos céus para as pessoas. Vocês fecham para vocês e nem deixam que as pessoas entrem. Vocês colocam um fardo nas costas das pessoas, nem vocês mesmos ajudam a carregar, nem sequer com o dedinho. Raça de víboras. Então, o próprio Salvador ele denunciou as práticas erradas daqueles líderes religiosos daquela época. Apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, diz que é preciso fazer com que pare com esses falsos profetas, porque eles têm destruído famílias inteiras. Então nós não devemos omitir coisas erradas, principalmente de acordo com o Evangelho. Pessoas que pegam do Evangelho, líderes que usam do Evangelho para se aproveitar de pessoas leigas sem conhecimento. Mas, infelizmente, pessoas que não buscam, pessoas sinceras que querem buscar a Deus, mas, infelizmente, estão acostumadas a ficar dependentes de um pastor, a ser dependente de um líder, ficar dependente de uma oração de um pastor. Pessoas que não entendem o verdadeiro propósito do Evangelho, que é a independência na fé, estar ligado a Deus 24 horas, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E a todo momento nós estamos ligados ao Eterno, a todo aquele que crê e aquele que quer ter um compromisso com Deus. Várias denúncias têm sido feitas pelo ex-bispo da Igreja Universal, Nathan Silva, e também o bispo Alfredo Paulo e outros ex-pastores. E qual é a defesa da Igreja Universal? A defesa da Igreja Universal, a qual elas dizem para os obreiros, é que eles não assistam os vídeos, é que eles não se contaminem, isso na linguagem deles, com os vídeos. Mas eles não apresentam uma defesa concreta e baseada no Evangelho da verdade. Então, se você pegar as Escrituras, é só você comparar, para que você compreenda qual lado, e só é você analisar. Você que faz parte da igreja, você que não faz parte da igreja, você que nunca fez parte de um corpo de denominação. Pega as Escrituras e comece a analisar.
Quem eram os líderes que mataram o Messias daquela época? Eram os líderes do templo. Quem são os líderes religiosos de hoje? Os mesmos que pregam nos templos. O Messias, ele nunca construiu uma igreja. O Messias, ele nunca apoiou as pessoas estarem debaixo de um jugo religioso, estarem debaixo da autoridade sobre algum homem. Os apóstolos se reuniam em casas, pregavam a verdade. O Messias foi morto pelos líderes religiosos. Esse vídeo aqui também é para apoiar o ex-bispo Natan e o bispo Alfredo Paulo e a todos os que estão engajados neste propósito de abrir os olhos das pessoas. Imagine na política, onde no Brasil existe toda essa corrupção. Mesmo com as manifestações, mesmo com a revolta do povo, a coisa ainda é difícil de mudar. Imagine se as pessoas tivessem esse mesmo pensamento de muitas pessoas que dizem que devemos deixar para lá, devemos omitir a safadeza, a desonestidade. Então, na política, muitas pessoas estão engajadas nesse propósito de denunciar a corrupção. Agora imagine se todo mundo deixasse para lá e ficasse de braços cruzados. Então eles iam deitar e rolar. Quanto mais com o evangelho da verdade. Não podemos permitir. Nós temos que levantar essa bandeira, a bandeira da verdade, a bandeira da salvação, a bandeira da liberdade. Porque foi isso que o Messias nos deu. O sacrifício dele foi para isso, foi para que nós venhamos ser livres verdadeiramente. Ele disse, não tenham mestres, pois eu sou o mestre, eu sou o pastor, eu sou o que vou lhes guiar. Então ele é o nosso líder, o nosso cabeça. Então não podemos omitir erros e coisas que não agradam aos olhos de Deus. Muitos líderes religiosos, eles deixavam de fazer muitas coisas com Jesus porque ele tinha muitos seguidores, muitas acusações, às vezes até muitas respostas que os líderes religiosos queriam dar a Jesus, eles não falavam porque existia muitas pessoas seguindo o Messias, então a revolta poderia ser grande. Assim também nós, que estamos do lado da verdade, que lutamos pela verdade, pela libertação das pessoas desse jugo de escravidão, da religiosidade que o maligno, o diabo, vem aprisionando as pessoas, e as pessoas achando que ali é a vontade de Deus. As pessoas vêm praticando heresias, praticando apostasias, coisas antibíblicas, achando que é a vontade de Deus, estão no engano. Então, Deus escolheu, o Pai, o Criador dos céus e da terra, Ele escolheu você que está assistindo esse vídeo, para que todos nós se unimos neste propósito e venhamos criar essa força contra a heresia, contra essas manipulações que se fazem nas denominações. Então vai aqui meu apoio ao bispo Natan Silva, Alfredo Paulo e a todas as pessoas que são sinceras e do lado da verdade, porque essa luta é pela verdade, do Evangelho. Porque nós temos que valorizar o sacrifício que Cristo fez na cruz, o Salvador morreu para nos libertar. Não podemos permitir que homens venham negá-lo, venham trazer doutrinas diabólicas, negando assim o seu sacrifício. Então, pessoal, você que é inscrito aqui do canal, que é inscrito no canal do Bispo Alfredo, do Bispo Natan, de todos os ex-pastores e obreiros, vamos se unir, vamos ser fortes, vamos ajudar a espalhar, a compartilhar, vamos fortalecer essa corrente pela verdade, para que assim haja a libertação do maior número de pessoas, pois nós sabemos que estamos vivendo os fins dos tempos e temos que estar alicerçado na verdade, alicerçado no Evangelho, porque o dia que que haver as grandes perseguições, assim como os apóstolos sofreram, foram mortos pelo Evangelho, temos que estar preparados para tudo. Então, conto com o apoio de vocês, deixe seu like aí, deixe seu comentário, você que está engajado nesse propósito, comente, compartilhe e vamos nessa força. O Evangelho é vida, não é negócio. Deus procura adorador e não sócio. Pequenas igrejas, grandes negócios. Pequenas igrejas, grandes negócios. O Evangelho é vida, não é negócio.
Deus procura adorador e não